Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O maior propósito da igreja no mundo é promover o crescimento do reino de Deus. Jesus, certa vez, falando do reino de Deus, disse: o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Mateus 13:44. Hoje Deus tem esse reino para cada um de nós. Nesse reino, há paz e justiça. Em Mateus 18, Jesus está descrevendo algumas das condições para que possamos entrar e participar do seu reino. E ele diz: ser como uma criança é a principal condição para entrarmos no reino de Deus. Primeiro, porque a criança não é dominada por ambições. Estavam em volta de Jesus os discípulos, aqueles homens andavam com Jesus durante dias e meses. Aprendiam com Jesus a ter uma vida simples, a amarem ao próximo e a Deus. Porém, alguns dos discípulos estavam preocupados com promoções e posições importantes dentro do reino de Cristo. Os discípulos perguntam: quem é o maior no reino de Deus? Essa pergunta demonstra que alguns discípulos estavam seguindo Jesus com interesses em promoção pessoal, conquista de sucesso e de posições importantes. Essa pergunta também revela que a motivação de alguns discípulos para servir a Deus estava errada. Segundo, a criança não tem preconceitos. Muitas pessoas impõem suas ideias sobre Deus, suas crenças e pensamentos, o que as impede de ter uma experiência maior com Ele. A criança acredita naquilo que dizemos a ela, sem preconceitos e imposições. Para sermos abençoados por Deus, precisamos ter a mente de Cristo. Zaqueu teve a vida mudada porque ele foi até Jesus sem quaisquer preconceitos. Ele desceu de um sicômoro, foi alegremente até Cristo, fez um banquete e decidiu mudar a sua vida sem qualquer preconceito. Em terceiro, a criança é humilde. Mateus 18,4 diz: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Ali estava entre os discípulos uma criança tão humilde que fez Jesus citá-la como exemplo de humildade. A humildade é uma das virtudes que mais agrada a Deus, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5,5. A humildade deve ser vivenciada em dois aspectos. Horizontalmente, temos o dever de ser humildes no tratamento com as pessoas. Em outro aspecto da humildade é vertical. Precisamos ser humildes em nosso relacionamento com Deus. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito. O humilde de espírito reconhece sua carência de Deus. Ele sabe que não pode viver sem Deus em sua vida. E é isso que faz a pessoa ir em busca de Deus a cada dia. Deus está convidando você para ter um relacionamento com Ele honesto e sem barreiras. Tenha o coração de uma criança se quiser entrar no reino de Deus. É tempo de conhecer ao Senhor. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele.